Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui é um pouco diferente. A gente vai fazer uma análise do elenco do Vasco. O Campeonato Brasileiro acabou, tudo indica o Vasco vai jogar a segunda divisão. Então eu vou passar para vocês agora a situação contratual de todos os jogadores do Vasco e logo em seguida eu vou fazer a minha análise, beleza? Confere aí a situação contratual dos jogadores do nosso elenco. Goleiros: Fernando Miguel tem contrato até dezembro de 2022. Lucão, dezembro de 2023. Alexander, setembro de 2022. Fintelman, dezembro de 2022. Laterais: Caio Tenório, dezembro de 22. Iago Pikachu, dezembro de 2021. Henrique, agosto de 2021. Léo Matos, dezembro de 2021. Neto Borges, julho de 2021. Zagueiros: Leandro Castan, dezembro de 2022. Ricardo Graça, dezembro de 2023. Marcelo Alves, fevereiro de 2021. Miranda, dezembro de 2021. Ulisses, dezembro de 2022. Werley, dezembro de 2022. Volantes e meias: Leonardo Gil, junho de 2021. Bruno Gomes, dezembro de 2023. Caio Lopes, janeiro de 2022. Andrei, dezembro de 2021. Marco Júnior, dezembro de 2021. Juninho, dezembro de 2023. Benítez, junho de 2021. Carlinhos, dezembro de 2022. Lucas Santos, dezembro de 2022. Atacante: Gabriel Peck, agosto de 2024. Cano, dezembro de 2021. Gustavo Torres, dezembro de 2021. Thales Magno, dezembro de 2022. Thiago Reis, dezembro de 2022. Vinícius, dezembro de 2024. Catatal, fevereiro de 2021. Bom, galera, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que agora eu vou fazer uma análise do elenco do Vasco e vou dar as minhas opiniões, não no chute aqui. Parei, pensei, analisei bem, levei muito em consideração que o Vasco vai jogar uma Série B e não uma Série A, então acho que a análise da gente tem que mudar. Essa situação de manda todo mundo embora e faz tudo do zero não é bem assim. O Vasco tem contrato com esses jogadores e, para quem não sabe, a legislação diz o seguinte: se um jogador tem contrato até dezembro de 2022, resolveu mandar o Thales embora, tô dando o Thales aqui só como exemplo qualquer, que foi o primeiro jogador que me veio na cabeça. O Vasco tem que pagar os salários dele, todos que restam ainda de 2021, mais todos os salários integrais de 2022, mais multa e etc. Simplesmente pagar tudo que tem para frente para se desfazer do jogador. Não é assim que funciona. Ou você espera o contrato acabar para o jogador ir embora de graça, ou você tenta emprestar esse jogador, vender, de repente fazer troca, manda o jogador para um time e pega outro de volta. É o que dá para fazer. Feito essas considerações, vou dizer aqui o que eu faria com o atual elenco do Vasco. Essa contagem que eu passei para vocês de 31 jogadores, estão faltando 3. O Riquelme, lateral esquerdo, que tem idade de sub-20 ainda, pode ser que o Vasco mande ele de volta para o sub-20. E 2 jogadores que jogaram a Supercopa do Brasil agora, não tem mais idade para jogar no sub-20, o Vasco vai avaliar ainda o que vão fazer com eles. São João Pedro e Laranjeira. Com mais esses 3 jogadores, a gente chega no montante de 34. E agora eu vou dizer o que eu faria. Eu dispensaria, entre aspas, negociaria com 8 jogadores. 1 eu retornaria para a base e 2 eu coloquei na categoria depende. E vou explicar o porquê. Quem eu negociaria, tentaria fazer algum tipo de rolo, seria o Neto Borges, na zaga o Werley, no meio campo Leonardo Gil, Benítez, Carlinho e Lucas Santos. Vou até falar logo a situação do Benítez,
Porque já muita gente vai, Benítez. Benítez é um jogador extremamente caro, é um jogador que se machuca muito, a gente já viu. O Vasco vai ter que pagar 22 milhões de reais para ficar com o Benítez e acabando tendo um prejuízo de 100 milhões de reais. É inviável. E além de ser inviável, ainda que o Vasco tivesse com dinheiro sobrando, é um jogador que a gente vê que joga 3 jogos e 4 fica fora. Sinceramente, só reforçou uma opinião que eu já tinha do Benítez. Falei isso lá naquele período que estava renova ou não renova. Muita gente me bateu até de pau ali. Sempre disse que o Benítez tecnicamente é um jogador muito bom. Na Série A inteiro, bem fisicamente, ele é um jogador diferente. Então por esse problema e principalmente pela grana que o Vasco tem que pagar ao Independente, eu me desfaria do Martim Benítez com dor no coração, porque é um jogador que se identificou com o clube, tecnicamente é muito bom. Beleza? No ataque, retornaria o Vinícius para a base, né? E o Gustavo Torres, tchau, vaza. E as duas incógnitas que eu coloquei na categoria depende é o goleiro Fernando Miguel e também o atacante Catatal. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre Igor Catatal. Foi um jogador que jogou poucos jogos, eu não consegui ter uma opinião formada. Pensando em Série B, é um jogador alto, é um jogador voluntarioso, é um jogador versátil, que ele sabe jogar de centroavante, sabe jogar de beirada, e é um jogador de velocidade, puxada de contra-ataque, trombador. Então é um jogador que pode ser útil, mas não tem uma convicção, não tem que renovar, não sei. Caso o Vasco consiga negociar com o Madureira a prorrogação de empréstimo dele até o final do Campeonato Carioca, para a gente ter uma opinião melhor, eu acho mais indicado. Não sei se é possível, o Madureira já tinha prorrogado o empréstimo dele do Marcelo Alves, talvez não aceite. Ou faz um contrato definitivo e paga alguma coisa para o Madureira, ou de repente o Madureira fica com o percentual do jogador e repassa um outro montante visando uma venda futura. Não sei qual vai ser as pretensões do Madureira. O Fernando Miguel não é um reserva ruim. Eu não acho o Fernando Miguel goleiro para ser titular do Vasco. Que na ausência do titular você vai colocar e não vai ter problema. Não confio no Fernando Miguel para ser o titular do meu gol. É um goleiro que a reposição de bola dele é ruim. É um goleiro que não sai do gol e muitas das vezes quando acaba saindo, sai mal, sai errado. Com aquele soquinho dele, aquelas mãozinhas de jacaré. Eu colocaria o Lucão de titular e o Fernando Miguel no banco. Se for para trazer um goleiro pronto, goleiro é caro e é difícil de achar no mercado. O único goleiro que eu vejo no momento que está saindo e está ficando livre, poderia vir de graça e é um ótimo goleiro, é o Walter, que foi muitos anos reserva do Cássio do Corinthians e está aí negociando com o Cuiabá. Não sei se toparia jogar uma Série B. Vai depender da questão de salário. Estou opinando aqui sem saber o salário do Fernando Miguel. Não sei se é um salário caro. Se for um salário de fato muito alto, aí realmente vale a pena tentar emprestar ele ou usar de moeda de troca. Porque venda, pela idade que ele tem, o Vasco não vai vender para ninguém. Alguns jogadores que eu coloco na categoria que pode ser negociável por questão de salário, tem salário alto, Iago Pikachu, Leandro Castan. O Leandro Castan, acho que tecnicamente é um jogador útil ainda. Teve uma temporada muito ruim, é bem verdade, mas eu acho que é um zagueiro que tem muita condição de ajudar o Vasco ainda. A gente pode discutir aqui talvez a liderança, se é uma liderança positiva, de repente não é melhor mudar de áreas. Alguns jogadores que já estão muito tempo no Vasco e times que lutam para cair todo ano, será que não é melhor mudar a liderança, já que o Leandro Castan é um dos líderes do elenco? Então por isso eu coloquei ele nessa questão de talvez vamos ver se a gente negocia. Vender não vende, é um jogador veterano, talvez a gente pode usar como moeda de troca, mandar para um clube e tentar pegar outro jogador interessante na volta. Agora, quem vai querer jogar uma segunda divisão? E aproveitar e fazer um parênteses, isso serve para todos os outros jogadores que eu vou citar. O Vasco, historicamente, as negociações do Vasco são uma pior que a outra. O Vasco, normalmente, quando faz troca, manda um jogador útil, titular do time, e pega 2, 3, 4 baranga. Que aí, no final do ano, a gente levanta a mão pro céu e agradece que foi embora. Vocês que acompanham o dia a dia do Vasco estão careca de ver isso acontecer. Então, é meio complicado. Vai trocar para alguém que vai valer a pena de fato? E aí, também, quem vai querer topar jogar na segunda divisão? Jogador de qualidade quer jogar Série A. Então é difícil, e o Castan tem um salário alto. Eu dispensaria o Neto Borges, dispensaria o Erley, o Leonardo Gil, Benítez,
Carlinhos, Lucas Santos, Gustavo Torres e o Vinícius eu voltaria para a base. Essa era a limpa que eu faria no elenco. Queria dar uma observação no Iago Pikachu. É um jogador que tem contrato até dezembro de 2021 agora, final do ano. É um jogador que para a Série B pode ser útil. É um jogador que já jogou Série B pelo Vasco, foi bem, fez muitos gols na Série B, é um jogador versátil. A questão aqui é salário. Não sei se o salário do Pikachu é alto. É um jogador que talvez o Vasco consiga arrumar algum dinheiro. Faz 30 anos de idade, não é garoto, mas também não tem a idade muito avançada. O problema é que o Vasco, do modo geral, desvalorizou todos os seus jogadores, já que o time foi para a segunda divisão. Moeda de troca vai esbarrar no mesmo problema do Castan. Será que a gente vai conseguir mandar o Pikachu e pegar jogador bom? Não adianta pegar 3, 4 jogador ruim para inchar o elenco e a gente levantar a mão para o céu depois que vai embora. Então acho que o Iago Pikachu, dependendo do salário, pode sim ser útil para o Vasco, sendo um jogador jogando de ponta, porque o Vasco sabe que a gente tem um elenco com dificuldade de fazer gol. Então fica aqui a observação, tem alguns poréns para poder definir se vale ou não vale. O Henrique tem contrato até agosto. Eu renovaria o contrato do Henrique até dezembro. Explico por quê. A gente vê aí que todo ano o Vasco traz um lateral pior que o Henrique. Neto Borges, Danilo Barcelos, Fabrício, e se você for andando, desde que eu me entendo por gente, de 2001 para frente, eu só vi 2 laterais que prestaram no Vasco. O Felipe, e mesmo assim na maioria da parte jogou como meia, e o Ramon. E teve um período que quebrou galho, que não era lateral esquerdo, era volante, jogou improvisado, o Gilmar, que veio do Palmeiras, volante. De resto, sempre foi baranga. O Henrique tem um salário baixo, é cria da base, e o craque, o grande reforço que o Vasco pode ter, chama-se Riquelme. O mesmo vale aí para o Tenório, que é um jogador que me surpreendeu muito. Era um jogador que eu particularmente não tinha muitas expectativas e esperança no futebol dele, mas muito me surpreendeu. Então pode ser que o Caio Tenório assuma a titularidade do Vasco. O Léo Matos é um jogador que tem a idade avançada, mas acho que é um jogador que se cuida, não vai ser grande problema. É um jogador com cara de Série B. Alto, forte, viril, tem um bom cruzamento e é bom no jogo aéreo. Então acho que pode ser útil ao elenco do Vasco. Uma coisa era para montar um time para ser competitivo na Série A. Estou deixando isso bem claro. Outra coisa é ter um elenco para jogar Série B. O nível é muito mais baixo na Série B. Óbvio que é um jogo também muito mais intenso e mais físico. A gente tem que levar isso em consideração. De resto, o meio-campo do Vasco passei toda limpo, só ficou os meninos da base. Bruno Gomes, Caio Lopes, Andrei e Juninho. De resto, vaza todo mundo. O Lucas Santos eu emprestaria, porque ainda é novo, tem contrato até final do outro ano. E na frente ficaria com Peck, Cano, Thales Magno, Thiago Reis. O Thiago Reis é um jogador que é até, entre aspas, parecido com o Cano, pouco participativo do jogo, mas se a bola chegar limpa, em condição dele só finalizar, sabe fazer gol, cabeceia bem, chuta bem com a direita, com a esquerda, sabe se posicionar, tem que ganhar mais rodagem. O Cano joga todos os jogos, também normalmente até o final do jogo, então é até complicado para o Thiago Reis. É um jogador que, inclusive, tem potencial de venda futura. O Vasco pode valorizar o jogador e vender. Se for para não ter muito espaço, às vezes é mais interessante ter o Catatal brigando pelas pontas e quando for tirar o Cano do time, empurrar o Catatal para frente. Aí seria melhor emprestar o Thiago Reis para ganhar rodagem em uma outra equipe, valorizar e vender. Aí depende daquilo que enxerga a futura comissão técnica ou atual, que a gente não sabe se o Vanderlei vai ficar ou vai sair. Então basicamente é isso. Então acho que dá para aproveitar alguma coisa aqui. Lembrando que eu falei no início da análise, não é assim, vai embora. Se vai embora o Lucas Santos, tem contrato até dezembro do ano que vem, vai pagar todos os salários do Lucas Santos até o ano que vem e mais multa rescisória, não tem dinheiro. Então não é bem assim que a banda toca. Essa é a minha análise do atual elenco do Vasco. E aí vamos ver o que a diretoria vai pensar. Tendo 23 jogadores no elenco, a gente abre espaço para contratar pelo menos 7. Então não é que vai ficar só esses jogadores aqui, tá? O Vasco pode ir até o mercado e trazer mais uns 7 jogadores, fechar o plantel com 30 atletas, que não é um elenco inchado, não chega a ser um elenco muito curtinho. Tem time que faz elenco aí com 28 jogadores e num aperto pega alguém da base.
Beleza, rapaziada, essa era a minha análise do elenco do Vasco. Foi um vídeo mais de análise, pouca notícia, a não ser a situação de contrato de cada um. Chegou até aqui no vídeo, dessa uma moral, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike também. Se inscreve aí no canal, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, a qualquer momento, digo em volta Vasco. Tamo junto, valeu, fui!